TJ Dillashaw se aposentou do UFC, pelo menos essa foi a informação em que inicialmente chegou para todo mundo. Mas será que ele se aposentou mesmo? Sinceramente, eu acho que não. Tem uma história aí nas entrelinhas que a gente tem que olhar com lupa para entender direito o que é que está acontecendo de verdade e eu trago isso para vocês agora. Se liga! A aposentadoria do Dillashaw pegou muita gente de surpresa, primeiro porque ela não foi anunciada em lugar nenhum. O que chegou foi uma informação de que Dillashaw teria sido removido da lista de atletas do UFC. Alguns jornalistas começaram a falar que ele tinha se aposentado e a comunicação do Dillashaw veio a público dizer que isso não era verdade, que o Dillashaw não tinha se aposentado e que ele pretendia lutar até os 40 anos. Mais tarde veio a informação de que o Dillashaw tinha oficialmente pedido a sua aposentadoria tanto a USADA quanto a UFC. Mas por que tem tanta divergência entre essas informações? TJ Dillashaw é um atleta que tem uma carreira bastante complicada e acabou perdendo muito tempo por conta de escolhas ruins. Sabe quando você quer pegar um objeto que está muito no alto e você só consegue encostar nele com a ponta dos dedos e quanto mais você se esforça para pegar ele, mais você empurra ele para longe e fica fora do seu alcance? Isso parece o Dillashaw tentando acelerar sua própria carreira. Dillashaw era o campeão da categoria peso galo e estava tentando se tornar uma lenda, queria ser duplo campeão. Pequeno demais para subir para a categoria de cima, resolveu descer. Não tinha condições de fazer o corte de peso e aí, na ânsia de se manter na luta, na ânsia de não adiar a luta ou de pedir mais tempo, acabou usando Apple, que é uma substância que aumenta aí a sua capacidade de recuperação para tentar lutar na categoria de baixo e tudo deu errado. Primeiro, que ele desceu e foi nocauteado de forma bem humilhante pelo Henry Cejudo, que era o campeão do peso mosca da época, e segundo, que ele foi pego no doping e tomou uma suspensão de 2 anos. Esses 2 anos fora do UFC acabaram influenciando nas decisões que o Dillashaw tomou ali pra frente. Afinal de contas, ele perdeu o período áureo dos 32 aos 35 anos que ele poderia estar no auge físico fora do UFC. Quando ele conseguiu finalmente retornar ao Ultimate, ele poderia ter feito uma luta no meio de tabela para fazer um aquecimento, afinal de contas estava 2 anos afastado, mas não, ele queria acelerar o processo e tentou pegar logo o Corey Sandhagen, que estava no topo da divisão. Era uma luta que era significativa porque se ele vencesse, garantiria para ele um title shot, mas será que ele precisava de tanta pressa? No final das contas, as coisas deram certo e errado para o Dillashaw. Deram certo porque ele saiu com a vitória, mas deram errado porque foi uma luta bem mais difícil do que ele tinha programado e ele acabou tendo que deixar o joelho dele. No momento ali, ele ficou preso numa finalização do Sandhagen e perdeu o ligamento do joelho, acabou se rompendo durante a luta. Ele ganhou mesmo assim, mas aí teve que ir para o estaleiro mais uma vez. Então, tentou acelerar e acabou atrasando mais uma vez. Depois disso, com o joelho recuperado, ele foi lá, finalmente, para sua chance pelo cinturão, enfrentando Aljamain Sterling. Mas ele estava com uma lesão no ombro, uma lesão que ele não falou para ninguém, nem para a comissão atlética, enganando a comissão atlética e sendo, inclusive, antiético, né? Afinal de contas, tem gente que colocou dinheiro, apostou no Dillashaw para essa luta e acabou perdendo porque ele estava com uma lesão e foi lutar prejudicado, sem falar absolutamente nada. Mais uma vez, Dillashaw, para não perder oportunidade, para não perder tempo, entrou numa luta pelo cinturão onde ele estava lesionado, piorou a sua lesão e agora vai ter que ficar ainda mais tempo no estaleiro. Resumindo a história, o TJ Dillashaw sempre que tentou acelerar seu processo acabou se dando mal e atrasando ainda mais. Ele sabe que com a idade que ele tem hoje, dificilmente ele vai conseguir voltar a ser competitivo recuperando o joelho e o ombro em um tempo hábil, em que a forma física dele ainda esteja ok. Ele precisa acelerar esse processo. Ele sabe que ele não vai conseguir fazer isso, principalmente se ele tiver com a USADA batendo na porta dele, dia sim, outro também, para fazer os exames de sangue e saber se o que ele está usando, se é permitido ou não é permitido. A estratégia que o Dillashaw vai usar, na minha opinião, é a via Conor McGregor, é o caminho que o Conor McGregor abriu. Ou seja, ele declarou aposentadoria, vai sair do pool de atletas da USADA e vai passar a poder utilizar todos os recursos da medicina moderna para se recuperar. Ou seja, vai utilizar as substâncias que são permitidas para os atletas do UFC, mas também vai poder fazer uso de substâncias que não são permitidas para atletas, mas são permitidas para os seres humanos normais. Se você se lesionasse, por exemplo, você que não é atleta profissional, você utilizaria essas substâncias para ter uma recuperação mais rápida. Então ele vai poder fazer isso, aí ele vai se recuperar totalmente e depois que ele estiver pronto, ele vai pagar um pedágio da USADA, ou seja, vai ficar aí 6 meses no pool da USADA sendo testado para depois poder voltar à ativa. O que eu acho que ele fez foi as contas simples. Se eu for me recuperar utilizando apenas os medicamentos que são permitidos para os atletas que estão em competição, eu vou demorar X tempo.
Se eu sair, utilizar a medicação que todo mundo pode usar e depois pagar um pedágio de 6 meses da usada, se isso for um tempo mais curto, vale mais a pena ir por esse caminho. Então ele escolheu ir por esse caminho, que eu acho que é exatamente o que o Conor McGregor está fazendo. Então, eu acho que ele vai usar substâncias que são proibidas, acho que sim. Acho que ele está errado, acho que não. Acho que ele está certo em fazer isso, vai se recuperar mais rápido e talvez ainda volte. Por isso que eu acho que essa aposentadoria é um caô danado. Você vê que não teve até esse momento nenhuma manifestação, nem no Twitter, nem no Instagram. O Dillashaw mesmo não falou nada, tá em silêncio total. Isso tá rolando apenas no papel, ou seja, a aposentadoria dele é no papel, não teve despedida, não teve nada. Eu acho que é só uma forma dele acelerar o seu processo de recuperação para poder voltar ao UFC mais uma vez. Com essa estratégia, provavelmente em 2024 a gente vai ver TJ Dillashaw de volta ao MMA e provavelmente fazendo sua última corrida aí pelo cinturão. Vocês acham que é possível que ele consiga fazer isso? Acho que essa é a estratégia dele ou acho que o André tá viajando? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Dillashaw pode ser campeão em 2024? Sim ou não? A gente se vê na próxima, não esqueça de ver o outro vídeo aqui. Um abraço e até mais!